somente crê, tudo é possível. Feche os seus olhos, incline a sua face. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, estamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo por esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai, por essa manhã maravilhosa, por podermos nos levantar, Senhor, respirar o ar, sentir, Pai, esse clima, e o Senhor ter nos dado fé para virmos até aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, num tempo desse, que estamos próximo da Tua vinda, e nós estamos aqui, Pai, esperando e amando a Tua vinda, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na Tua casa. Obrigado pelos hinos que foram cantados, Pai. Ó Deus, hinos que nos fortalece a nossa fé, Senhor, nosso ânimo. Continue conosco, nos dando a Tua graça, Pai. Fala conosco nessa manhã. Encha nossos corações, Pai, de fé cada vez mais. Que a nossa alma possa se deleitar em Ti, Senhor. Tome controle completo da reunião, Pai, de todas as coisas que vão ser ditas, Pai. Que possa servir para alguém, Senhor, que possa nos alimentar, que possa nos fortalecer. Toma a direção de tudo, Pai. Abençoe aqueles que estão na internet, Pai. Abençoe os pregadores nessa manhã, que estão nos púlpitos, Pai. Cada irmão, cada irmã, ó Pai, que se deslocou de suas casas, em qualquer lugar que esteja para ouvir a Tua palavra. Bendito Deus, estamos confiados em Ti, Senhor, pois sabemos que sem Ti nada somos. Continue conosco, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Bom dia. Que Deus continue abençoando, amém? Cada um. Creio que tiveram uma vigília, né? E eu sei que Deus está trabalhando conosco. E mais uma vez nós estamos na casa de Deus, né? Então nós vamos ler as Escrituras. Vamos tomar o tempo, né? Louvado seja Deus. Está em Josué, capítulo 24,
verso 14 e 15. Vamos ler aqui com a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão na internet também. Estão assistindo. Hoje nós temos uma riqueza, né? Eu estava lembrando que nossos irmãos do passado, eles, quando as cartas foram escritas, eles tinham que reescrever e guardá-las com muita segurança por causa da perseguição, né? E hoje nós temos a Bíblia com maior facilidade, então é um tempo que o alimento tem de sobra, né? O alimento tem de sobra. Então, Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Todos encontraram? Vem. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Amém? Louvado seja Deus. Podem vos assentar. Eu estava lendo e eu tinha lido essa mensagem. Essa escritura Mombrana, ele usou na mensagem conflito entre Deus e Satanás. O conflito entre Deus e Satanás. E eu estava lendo e meditando sobre essa escritura aqui que o irmão Brano, ele leu essa escritura, e eu percebi que esse conflito, sempre o homem está no centro, está ali no meio. Porque a Bíblia diz que quando Deus foi derrotado no céu, ele desceu, ele veio para a terra, e ele veio fazer uma guerra aos homens, porque ali estava a criação de Deus. E nós jamais, em momento algum, meus irmãos, em qualquer circunstância ou situação, devemos nos esquecer de que nós somos filhos de Deus. Em momento algum, nós devemos pensar ou esquecer que Deus está nos guardando, nos protegendo, que Deus se esqueceu. Deus jamais se esquece de um filho. Amém? E às vezes nós olhamos, o ser humano, ele tem essa, às vezes, não sei se é uma dificuldade, às vezes a gente olha para o passado, e a gente vê um homem igual Jó, ou igual Eliseu, e a Bíblia diz que eles eram os homens santos do passado. E a gente olha para eles através do que ficou escrito. A gente não vê o dia, a vida cotidiana deles, as dificuldades que tiveram, os momentos que eles tiveram.
Mas a Bíblia diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. E que a única coisa que os moveu foi uma revelação nas Escrituras, na palavra, de que eles eram filhos de Deus e que eles estavam ali cumprindo a vontade de Deus, trabalhando, fazendo as coisas para o reino de Deus, e aí atendendo as pessoas, os profetas principalmente, que eram filhos de Deus e que eles estavam ali justamente para aquele propósito. E nós também estamos hoje, nesse tempo, naquela mesma condição. A ciência mudou, as coisas se evoluíram, mas a natureza do homem, o que ele sentia no passado, a personalidade, as coisas ainda são as mesmas. As mesmas pressões que vêm em todo o tempo, né, são as mesmas coisas. Então, jamais devemos esquecer que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos e filhas de Deus, geralmente nós vamos ter prova. Não porque Deus, muitas vezes Deus permite as coisas, como permitiu a Jó. Não para dizer, para ver se realmente aquele meu filho, ele crê em mim. Ele sabe que você crê. Ele sabe que cada um que foi chamado por ele, em cada era, ele veio para cumprir o seu propósito. Inclusive, os irmãos estavam falando esses dias na live, muito boa, e os propósitos de Deus. Então, veja que sempre nós somos, porque o irmão Brana diz que a vinha falsa e a vinha verdadeira, elas vieram entrelaçadas desde o Éden. Elas vieram, a vinha falsa tentando converter, levar os da vinha verdadeira para o seu lado, e os da vinha verdadeira tentando puxar alguém para o seu lado. Agora, aquela natureza que está em cada um é que vai prevalecer. Amém? Então, olha, veja só, o conflito ali, o irmão Brana fala nessa mensagem, ela é dos irmãos do Crédito da Bíblia ali que editaram ela, ele diz assim: e aqui está o que era isto. Eu posso passar isto a vocês apenas por 1 minuto. Eu estava falando acerca de sermos possuidores de todas as coisas. Tudo é nosso. Dizem que somos um grupo de loucos. Você sabe, porém, contudo, afinal, tudo nos pertence. Esta é a razão pela qual nós agimos de forma estranha. Vê, somos herdeiros de todas as coisas. Amém? Então, veja só, irmão, o irmão Jó, né? Ele estava ali muito bem, né? Era um homem íntegro. A história conta que ele era um homem que os jovens vinham pedir conselho para ele, de como se conduzir na vida. Ele era um homem muito rico, muito sábio, muito instruído, e ele tinha ali, ele era uma pessoa respeitada na cidade de Uz, né, uma cidade que foi destruída, e ele era um homem muito conhecido, e temente a Deus. Ele era contemporâneo a Abraão, sabe que Abraão, ele era um gentil, estava entre as gentes, e depois ele foi tirado, para seguir a linhagem da onde nasceria o Messias. Mas ele era contemporâneo a Abraão. E a cidade dele era uma cidade que ficava às margens. Eu tive fazendo umas pesquisas, ficava à margem de... Hoje seria uma rodovia, naquele tempo era uma estrada que andava com camelo, tropas e de a pé, né? E era uma cidade dormitório, então o pessoal passava por ali, por suas caravanas de negócio, de comércio,
e se recolhia ali para dormir. Então ali Jó era muito conhecido e temente a Deus. Agora, como diz a Escritura, eu quero ler, está em Jó, capítulo 2. Sei o que é Jó, capítulo 2. Jó 2, verso 3. Para vocês terem uma noção. Eu estou falando do conflito entre Deus e Satanás. E dizendo que o homem está ali no centro. Amém? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então, ele estava uma reunião ali no céu, né? Vê que é onde ele se mete, né? Uma reunião ali, e ele se apresentou, e estava conversando, dialogando. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja só. Muitas vezes nós estamos numa luta, numa batalha, num perrengue, né? E a gente às vezes pensa, aqui, mas irmãos, nesse mundo, Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um homem íntegro, igual a Jó, se a gente olha para a maneira que foi escrito aqui, como foi escrito, o ênfase que dá, né, nas escrituras, que Deus dá para Jó, a gente pensa, bom, Jó era um gigante. E a Bíblia diz que eles eram homens com as mesmas paixões, igual a nós. Então, irmãos, se o irmão Jó venceu as lutas e as batalhas da vida, isso é uma prova de que nós venceremos. Amém? Amém? Porque se Deus estava ali com a sua luneta ali, com seus olhos ali, em Jó, guardando ele, e entregou ele nas mãos do inimigo, e disse, não, está aqui, ó. Você pode tocar nele, você pode fazer, vai lá, você está liberado. Vamos seguir aqui. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, veja só, que camarada. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele foi lá e ainda, olha, Senhor, se o Senhor dá tudo para ele está de boa, ele tem tudo lá, o Senhor faz de tudo, tudo que ele bota a mão prospera. Agora, vamos fazer uma coisa aí, vamos pele por pele aí, vamos ver quem é que vence. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. Veja só. Veja só a proposta que ele fez para Deus. E muitas vezes nós nos encontramos nesse ponto. Nos encontramos ali, aí pensa assim, bom, Deus esqueceu de mim. Deus jamais esquece. Deus conhece o nosso potencial. Deus conhece a nossa força, portanto a Bíblia diz que Ele não dá um fardo maior do que eu possa carregar. E logo que eu converti, que eu vim para a mensagem, eu fui ali em 80, eu fui em 82, ali para 86, 87, nós tínhamos ficado um período no Mato Grosso, e nós só ouvíamos culto pelo rádio. Fiquemos um ano e pouco ali só ouvindo os cultos da rádio lá de Goiânia,
pastor Isaías Cândido, pastor Manuel Pontes. E quando eu voltei para Toledo, nós fomos na igreja, logo nos primeiros dias, pastor Odécio pregando, e geralmente a gente vem, fica um ano e pouco fora, você vem assim meio baleado, né? E aí, ele pregando, ele disse assim, veja, eu tinha o Maninho, meu filho devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos, por aí, 2 anos e pouco. Ele disse, veja, você não coloca uma carga nos ombros do teu filho, quando ele tem 2 anos, 3 anos de idade, você não vai dar 5 quilos de arroz para ele carregar, ele não vai conseguir. Você, como um pai, você sabe que aquele menino não tem condição para carregar aquilo. Você conhece a estrutura dele, você sabe como que é a destreza dele. Aquilo me ajudou muito, porque eu estava começando no Evangelho, e aquilo me fortaleceu. Aí eu disse, bem, se eu no natural sou assim, Deus, no seu lado espiritual, conhecendo todas as coisas, também não vai colocar uma carga sobre um que ele não possa carregar. Amém? Então, veja, o Jó, ele estava ali no centro de uma disputa. Um tentando ferir ele para ver até onde, se ele realmente ia suportar, e Deus soltando uma pressão, aquela pressão do inimigo sobre ele. Agora, Deus conhecia até onde podia ir. Deus sabia, porque ele era um filho e Deus conhecia a estrutura dele. Amém? Agora, se nós, como filhos de Deus e filhas de Deus, estamos vivendo numa era, que o irmão Brando diz que é a era onde tudo que era pecado, tudo que era pressão, veio chegando, veio vindo tudo aqui, mas para nós também, tudo que era de força, de poder, de graça, de misericórdia, também veio para nós. Amém? Então, veja, nós estamos vivendo na última era e estamos também nesse centro de pressão. Veja que, para todo lado que nós nos movemos, nós vemos um problema ali. Se nós vamos para um lado, nós vemos que ali tem, o inimigo sempre está à espreita, ele está cada dia nos rodeando. Cada dia por ali, porque ele não vai deixar de fazer luta, fazer guerra contra o santo, é isso que ele vem fazer. Só contra o santo, então nós estamos num centro de pressão. Agora, nós sabemos que Deus jamais perdeu uma batalha. Deus jamais perdeu. Quando Israel estava ali, numa guerra com os sírios, e os sírios planejando como que iam entrar em Israel, de que maneira que eles iam entrar, e eles faziam um plano para entrar lá em Israel, e faziam, bem, por aqui, eles são fracos, eles não têm condição, eles são soldados, são poucos soldados, nós vamos entrar por aqui que nós vamos derrotar. E quando eles vinham, estava lá o exército de Israel posicionado. E o capitão, o rei ali, começou a se perturbar, ele falou, mas quem é de nós que é por Israel? Quem é do nosso povo, do nosso soldado, que está pelejando por Israel, que dá as coordenadas para eles? Daí levantou um rapaz lá no meio que certamente conhecia quem era Israel. E disse, olha, Senhor, é que existe um profeta em Samaria. Existe um profeta. E para nós, nesse tempo, é a mesma coisa. Como eles devem estar perguntando, como é que essa jovem, como é que esses jovens, como é que esses homens ainda conseguem viver esse tipo de vida? Se alguém puder falar ali, diz, eles têm um profeta. Amém? Eles têm um profeta, eles estão assegurados na palavra de um profeta.
E ele dizia: olha, rei, quando o senhor dorme, pensa lá na sua cama, o profeta sabe lá. E ele manda ele se guarnecer justamente onde tu vai passar. Então, veja que em todos os pontos há uma pressão. Naquele tempo, o povo de Israel estava ali, eles guardavam, dentro de Israel estava uma linhagem que tinha saído, Deus tinha escolhido Abraão lá, através da linhagem de Sem, e Deus tinha escolhido Abraão, e Abraão tinha gerado aquela nação através de Abraão, e ali dentro daquela nação estava os gens guardados ali, da onde no futuro viria o Cristo. E eles eram totalmente diferentes dos outros. Por isso que hoje nós lemos a mensagem, eu creio que cada irmão lê a mensagem, e você nota que é totalmente diferente. Você vai ali numa igreja, tudo pintado de preto, você olha aquilo ali, você vai em outra igreja, você vai em outro lugar ali, aquilo são luzes e aquela coisa toda ali, você fala: não, aqui não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Por quê? Porque há um profeta nesse tempo. Amém? Que essa mensagem, que essa palavra veio e nos trouxe para um arraial, mostrando para nós que nós somos um povo diferente. Amém? Glória a Deus. Então Jó estava nessa condição. O povo de Israel estava ali nessa condição e havia uma pressão sobre eles. Mas graças a Deus, porque Deus está sempre cuidando do seu povo. Amém? Então por isso que eu digo, nunca devemos nos esquecer de que nós somos filhos de Deus, em qualquer situação. Um diamante, ele não deixa de ser diamante se ele estiver na lama. Ele pode estar onde for. Ele pode estar jogado aonde for. Mas se tirar e o lapidar, ele vai ter o mesmo valor. Amém? Então vamos aqui. Porém isto nos é dado, e tudo que vem do Senhor é gratuito. Não é aqui. E eu estava pensando como possuímos amor, gozo, coragem, porque é necessário coragem, irmãos. Porque às vezes nós ficamos numa situação que nós ficamos assim meio que, as coisas parecem ser parecidas. Você olha de um lado, olha de outro, e aquilo parece que, mas nesses momentos a fé nos dá coragem. Amém? Coragem. Nós possuímos fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Você não pode comprar isto com dinheiro algum. Não importa. Desça ali e me compre 1/4 de paciência. Vê? Apenas não pode fazer isso. Veja, o Jó não podia comprar, ele tinha nele. Era uma natureza dele, que ele tinha dentro dele aquele espírito manso, prudente, e que quando tudo estava destruído, quando tudo estava arruinado, ele pôde olhar e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Veja, porém, contudo, desça ali e compre 1/4 de paciência, vê? Apenas não pode fazer isso. Porém, contudo, Deus nos dá isto. Nós possuímos isto, esta é a nossa possessão. E então, compre-nos um pouco de fé. Estavam desejosos de dar tudo que tínhamos por um pouco de fé. Vê? Porém, isto nos é dado. E tudo que vem do Senhor é gratuito. Isto não é maravilhoso, diz o profeta.
Então, veja, o Jó estava ali naquela situação, mas Deus estava cuidando dele, porque tinha um ponto ali que Deus disse para o diabo, ó, nisso aqui você não toca. Veja só. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ali, naquele ponto ali, bem naquele ponto ali da vida, ali estava a essência que Jó tinha. Podia tirar tudo. Podia tirar tudo. Ele estava lá se coçando com cinza. A mulher disse, olha, você amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse, você fala como uma louca. Você não sabe o que está dizendo. Este Deus que eu creio, esse Deus que nós cremos, amém? É o mesmo Deus de Jó. Ele é o mesmo, ele não mudou. E se ele estava cuidando de Jó ali, estava cuidando daquele povo lá em Israel naquele tempo, aonde estava ali os gens, a linhagem, ele está cuidando de nós. Porque o irmão Branham disse que nós vamos gerar novamente, nesse corpo noivo, um Cristo novamente. Amém? Então veja, ali naquele ponto, bem naquele ponto, aonde Deus disse assim, ó, ali você não toca, ali não é propriedade, ali não é lugar para você mexer, ali é onde eu cuido. Ali estava toda a força de Jó. E às vezes nós ficamos, irmãos, numa situação que o inimigo nos ataca, e nós ficamos numa situação que pensamos, bom, parece que a coisa agora vai desandar. Às vezes nós olhamos para a família. Quantos olham para a família e vê a família às vezes indo para um lugar, mas se nós temos confiança em Deus, e Paulo disse assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e a nossa fé é verdadeira na palavra, irmão. Então, deixa aí. Vai ter um ponto em que Deus vai segurar a corda. Amém? Que Deus vai segurar a corda. Eu tenho orado por minha mãe. E eu chego lá, ela está do mesmo jeito. Mas eu confio nela. Eu confio que Deus está segurando. Porque eu estava conversando com o irmão, Deus jamais perdeu uma batalha. Aí o irmão Branham diz, a Bíblia diz assim, ó, que nem o mesmo um copo d'água que você dá para uma pessoa, o que você recebe de uma pessoa, aquilo será esquecido diante de Deus. Então ele diz assim, ó, a gente vai ter 3 surpresas no céu. Quem você pensava que ia estar lá, não vai estar às vezes. Quem você pensava que não vai estar lá. E a outra, a maior surpresa é você mesmo estar lá. Aí você fica pensando assim, tá, mas como que vai ser isso? Meu Deus, irmãos, estar no céu, estar na palavra. Nós estamos aqui hoje, estamos na palavra. Nós estabelecidos aqui hoje, dentro da igreja, servindo a Deus, vindo assistir um culto. Irmãos, quem eu sou? Quem é o irmão Nilton? Ninguém. Eu estou falando de um Deus poderoso. Se eu olhar para mim mesmo, eu não tenho condição, mas se eu olhar para Deus, eu tenho condição. Por quê? Porque nós estamos no centro de uma disputa e muitas vezes nós somos arranhados. Um soldado que vai para a guerra, muitas vezes ele é arranhado, muitas vezes ele fica ferido. Muitas vezes ele sai com o pé machucado. Mas ele não deixa de ser um soldado daquele exército. Amém? Louvado seja Deus. Veja só. Esses dias eu estava meditando à noite, daí levantei e fui ler. E a gente
Estava numa grande pressão de algumas coisas. E eu peguei a mensagem de perdão, até eu esqueci em casa, lá no sítio. E eu estava lendo ali, eu levantei, comecei a orar e falei, Senhor, dá para mim algo para me acalmar a minha preocupação, para mim, simplesmente um refrigério. Aí eu tinha a mensagem de perdão, estava ali, e eu comecei a ler. E aí cheguei naquele lugar em que o irmão Brana conta da história daquele homem, daquele capitão, creio que muitos sabem, já leram a mensagem de perdão. E aquele capitão, ele era capitão de um navio, eu creio que de repente era até um navio pirata, ele vivia pelos mares, e ele ficou doente. E ele viu que ia morrer o pessoal, a tripulação, o soldado que ele tinha ali, ele não sei se era um navio de guerra, alguma coisa assim, isso lá nos anos passados. E ele viu que ele ia morrer. E o soldado ali, ele viu que, com uma barba grisalha já, de idade, e ele falou assim, escuta, eu estou vendo que eu vou morrer, e eu não vou suportar. Alguém aí tem uma Bíblia? Alguém tem uma Bíblia? E naquele tempo, irmãos, perguntar assim, alguém tem uma Bíblia? Não é que alguém tinha uma Bíblia assim. É que alguém teria uma Bíblia no coração, na alma. Porque não tinha como você carregar uma Bíblia. Você tinha que decorar os textos e guardar para ti. E naquele navio tinha um menino que tinha sido raptado, roubado de sua gente. E aquele capitão tinha comprado ele era um escravo. E ele servia ali naquele navio. E o capitão, alguém tem uma Bíblia? Alguém tem uma Bíblia? E ele se apresentou ali. E disse, capitão, eu tenho uma Bíblia. Ele disse assim, a minha mãe, eu fui roubado, raptado, estou aqui hoje, mas a minha mãe era uma cristã. E a minha mãe me falou algumas coisas. Daí o capitão voltou a si e disse, meu filho, eu também tive uma mãe cristã. Veja só, irmão, se Deus não cuida de cada um de nós. Aquele homem tinha andado pelos mares, passado a vida toda naquela condição, e tinha esquecido de Deus, mas ali no leito da morte, quando ele viu que não tinha mais segurança, ele clamou por misericórdia, alguém tem uma Bíblia? E ele disse, eu também tive uma mãe cristã, uma mãe pia, e ela me ensinou os caminhos de Deus, e eu desviei dele, por isso que hoje eu estou nessa condição. Mas você pode ler alguma coisa para mim? Você pode falar alguma coisa dessa Bíblia? Daí o menino disse assim, eu creio que é Isaías 53, ele disse assim, eu posso ler algumas coisas. Ele disse, então leia para mim. E ele começou a ler. Que ele foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Ele falou, leia mais, filho, leia mais, leia mais. Aí ele disse, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Aí ele disse assim, olha, eu posso falar algumas coisas. Eu posso acrescentar algumas coisas. O menino estava pregando ali naquele momento. Ele disse assim, olha, eu não lembro o nome, eu creio que era William, o nome do menino. Ele disse assim, olha, ele foi ferido pelas enfermidades de William.
E ele falou, você pode colocar teu nome aí. Ele falou, será que eu posso? Sim, tu pode colocar. E ele disse, o capitão começou a dizer, não, e eu fui curado pelas feridas, e foi citando aquelas escrituras ali, e o menino ajudando ele ali, naquele leito, e dali a pouco ele disse assim, ó, tragam minhas roupas, eu já estou curado. Agora, o que eu quero frisar aqui, nesse tempo que estamos vivendo, veja, irmãos, aquele menino, ele era um escravo, ele tinha sido roubado, raptado de sua região, que ele estava na beira do mar, tinha sido vendido. Agora, na hora em que foi requerido dele algo, estava ali a palavra de Deus. Estava ali, ele tinha razão, tinha condição de ser uma pessoa neurótica, nervosa, brava, ele olhar para o capitão lá naquela situação e dizer, não vou nem falar para esse homem. Eu vou deixar ele lá, ele que me comprou, ele sabia que eu tinha sido raptado. Mas, irmãos, naquele momento, o que ele tinha dentro dele, ele colocou para fora. E foi isso que aconteceu com Jó. O que Jó tinha ali, naquela situação, ele colocou para fora. E quando seus amigos vieram e começaram a dizer, Jó, você pecou, você fez isso, você fez aquilo, e ele fez uma introspecção da vida dele, e ele diz, não, está tudo bem, está tudo bem. E naquele momento, quando tudo estava perdido, ele pôde levantar os olhos e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Aquilo estava ali, naquela porção, onde Deus disse para Satanás, ali você não toca. Ali você deixa intacto, não mexe ali. Porque ali é uma possessão minha. E nós, nesse tempo, irmãos, nós somos uma possessão de Deus. Amém? Amém? Aconteça o que acontecer conosco, nós estamos na mão do Senhor. É dito, irmão Brana diz, ó, há 3 classes de crente na igreja. Há 3 classes, mas você sabe dentro de tua alma a que classe você pertence. De que lado você está da moeda, amém? Louvado seja Deus. Então o menino ali, ele começou a citar o livro de Isaías. E ele foi citando o livro de Isaías, e o capitão começou a pegar aquilo. Porque ele estava ali no centro de uma disputa. Eles estavam ali numa pressão, o diabo estava vindo sobre eles. Mas a palavra chegou ali e libertou o capitão. Amém? Então nós vemos, irmãos, que o irmão Brana, nessa mensagem, ele diz assim, que é o conflito. Então pense sempre que você está no meio. Deus está com a palavra te trazendo sempre para a tua consciência do lado de Deus. Não para esse mundo, para essa carne aqui, não vivendo. Muitas vezes a carne, a gente está numa pressão porque a carne, ela se inclina. Ela se inclina. Agora, quando vai lá no âmago da alma e da fé, daí nós vemos que nós temos uma herança. Amém? Louvado seja Deus. Veja só, então eu pensei no parágrafo 12. Quando Israel, uma vez escravo, os filhos de Deus em escravidão no Egito. Agora, isso foi a herança de Deus, irmão. Você é a herança de Deus hoje? Amém? Amém? Assim como nós somos hoje, veja só. Ali, agora, isso foi a herança de Deus, lá no Egito. Agora, assim como nós somos hoje, a herança de Deus. Provavelmente, trariam algo para eles comerem, um tanto de pão, e o lançavam, e qualquer coisa que eles pudessem pegar e segurar, matavam um,
E era como matar um cachorro ou algo assim. E eles desejavam uma libertação dali. Eles tinham estado ali por 400 anos. Então um dia veio caminhando do deserto um profeta, uma luz o seguindo. E ele lhes disse que havia uma terra que manava leite e mel, e Deus daria isto a eles. E ele fez sinais de maravilha, mostrando a eles que ele não era um falso. Louvado seja Deus. Que era algo falso. Mas ele era, de fato, comissionado por Deus para levar aquelas pessoas à terra. Amém? Não é o que está acontecendo com nós hoje? Louvado seja Deus. Agora, pense sobre isso. Os encarregados vinham e se quisessem matar um deles, estava tudo bem. Não podia ser dito. Nada podia ser dito. Podiam ir e levar sua filha jovem a algum trabalho forçado. Ora, nada poderia ser dito. Você teria que ficar ali e deixá-la ir. Seu filho, por exemplo, não trabalhou certo, e se eles quisessem matá-lo por isto, o matariam. Isso estava tudo bem, nada poderia ser dito. Mas agora lhes fora dito que estavam saindo dessa escravidão, e eles iriam a uma terra que manava leite e mel, e eles poderiam ter suas próprias fazendas. Amém? Veja, irmãos, se não é isso que está acontecendo conosco. Veja de onde nós saímos, a condição que nós estávamos. Aí até que Deus chegou ali e disse, há uma liberdade. Há um lugar que você pode ir e você pode ter tuas coisas ali e você não vai mais perder. Amém? Amém. Eles poderiam criar suas próprias casas, alimentar seus próprios filhos, enviá-los à escola, viver em paz, e grande a grande terra. E isso pertencia a eles. Você sabe? Esta foi uma grande promessa. Pense no que isto significava. Este profeta fez tantos milagres entre eles, a tal ponto que viram que ele realmente era um homem enviado de Deus. Amém? Eles foram no deserto afora. E quando chegaram em Cades Barneia, agora, Cades Barneia é o lugar de julgamento. Isso foi naquele dia para o mundo. Cades Barneia era um lugar onde havia uma grande fonte, e muitas outras pequenas se ramificavam desta fonte. Eles tinham um homem entre eles, um grande guerreiro chamado Josué. Josué, Jeová Salvador. E Josué foi à terra prometida. Agora lembre-se, nenhum deles jamais estiver ali na terra. Porque vocês sabem que quando eles chegaram em Cades Barneia, isso foi logo que eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho e chegaram em Cades Barneia. E Moisés enviou aqueles 12 espias a verificar a terra. E eles vieram e trouxeram a evidência, mas 10 deles olharam para as pessoas, para os gigantes, para os problemas, enquanto que Josué e Calebe olharam para a promessa. Amém? E trouxeram a evidência da terra. E por causa deles rejeitar entrar na terra naquele tempo, eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos, até que todos aqueles que tinham visto aquilo ali, que tinham chegado até Cades Barneia, tinham morrido. Quem estava perante Josué naquele momento era só a juventude, porque os que tinham saído do Egito só estava Josué. E Josué tinha entrado na terra e tinha visto o que era a terra. Por isso ele chegou ali, ele sabia, e só tinha uma palavra de Josué. Porque Josué tinha a promessa que estava ali com eles,
e tinha a evidência da terra. Agora, irmãos, para nós nesse tempo, que estamos nessa caminhada, vamos pegar aqui o nosso profeta. E você sabe que o profeta, ele estava lá meditando, quando ele estava deitado, vocês lembram da visão que ele teve? E ele estava meditando com a mão de manhã cedo, e que o anjo disse para ele, falou, se eu te mostrar alguma coisa, ajudaria? Ele falou, me ajudaria muito. E ele entrou naquela visão, e vocês conhecem muito bem a visão. Ele entrou naquela visão em que ele chegou num lugar, ali estava uma carroça com a roda quebrada, e ele foi andando, e ele encontrou a Sharon Rose, né, aquela menina dele que tinha falecido, e ela era uma moça já formada, e ela disse, olá, papai. Irmãos, isso é muito tremendo, porque muitas vezes as pessoas pensam que essa mensagem é apenas um conto. Não é, irmãos. Isso é algo sobrenatural. Amém. O Josué estava ali, parado, diante da entrada da cidade, e ele sabia, estava uma escritura dizendo que eles iam herdar a terra. Ele tinha ido lá na terra, através daquela escritura que Moisés tinha mandado, e ele viu que a terra era boa, e ele trouxe a evidência, que muito naquele tempo tinha comido daquelas uvas. Ele estava dizendo, gente, vamos lá, porque lá realmente o lugar é bom. Agora nós temos nosso profeta, nessa condição também, sobre uma pressão ali, com 50 e poucos anos, eu creio, e ele encontrou ali a Sharon Rose, uma menina que tinha falecido acho, com 9 meses, e ela disse assim, eu vou ficar aqui esperando o Billy Paul. Se alguém nunca o leu, não leu, eu não trouxe a mensagem, eu não encontrei. Eu vou ficar aqui esperando o Billy Paul. E o profeta disse que ele, lá na cama, ele era careca. Ele podia ver o corpo dele, e ele é careca. Mas ali estava todo o cabelo dele. Todo o cabelo dele. E ela disse, mamãe está lá na casa. E ele foi e encontrou olá, Billy. E lá ele pôde ver a cadeira que ele tinha comprado, não tinha conseguido pagar. Veja, irmãos, isso é um alento para nós. Quantas vezes nós desejamos as coisas e não podemos. Lá ele encontrou, e ele começou a ver que ele estava, não era naquele corpo velho, ele estava um homem jovem. E ele falou, eu tenho que voltar para aquele corpo ali, né? Você tem que voltar para aquele corpo ali. Veja que ele estava, o profeta, ele foi no dia de sua ressurreição. Ele chegou lá no dia da ressurreição, mostrando para nós que isso não é um conto de fadas, irmão, é a verdade de Deus. Ele estava jovem novamente, o cabelo estava tudo ali. Por isso que ele disse numa mensagem, disse para Meda, a Meda questionou, Billy, você está velho, já perdeu os cabelos? Ele falou assim, não perdi nenhum. Eu não perdi nenhum cabelo. Aonde ele estava antes deles vir para cá? Ele dizendo para a irmã Meda. Aonde eles estavam? Aí eles surgiram e vieram para cá. E eles estão em algum lugar. E lá naquela visão, ele botou a mão e estava com todo o cabelo dele ali. Então, se lá, irmãos, tiver um Josué, nós temos um Josué hoje. Amém?
Louvado seja Deus. Glória a Deus. E então um dia veio, lembrando dizendo, o maior guerreiro de todos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E ele disse, há uma terra onde o homem não morre. Na casa de meu pai há muitas mansões. Deixa eu ver isso aqui. Glória a Deus. Eu creio que é... Deixa eu ver se é aqui. Vamos ler essa escritura aqui. Louvado seja Deus. Porque isso, irmãos, isso nos fortalece. Amém? Isso nos dá segurança. Louvado seja Deus. Vou ler daqui mesmo, eu não sei onde eu marquei aqui. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Irei preparar um lugar e retornarei para recebê-los. Agora, ele é o profeta que veio falando de uma terra além do Rio Jordão. Amém? Rio Jordão é morte. Embora você tenha suas fazendas, vocês tenham suas famílias, vocês são abençoados por Deus, contudo, vocês têm que morrer um dia. Isso lá em Israel, lá na terra prometida. Porém, é uma terra do outro lado onde você não morre. Ó, que coisa. Então, ele veio a Cades Barneia, né? Jesus veio ali, o Calvário, lugar de julgamento novamente, onde a pena do pecado que levou o homem a morrer foi levada a julgamento em sua Cades Barneia. Ele pagou a pena do pecado, morreu, cruzou o Jordão da morte, ressuscitou no terceiro dia. Voltou e disse, toca-me. Amém? Um espírito não tem carne e ossos, como eu. Tem algo para comer? Louvado seja Deus. Ele comeu peixe e pão. E ele esteve com eles por 40 dias, provando como Josué que a terra estava ali. Ele é a evidência da terra ali, agora. Amém? Todo aquele que crê nisto, ide ao mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Amém? Então, veja bem, agora, no nosso tempo, irmãos, provando tudo isso, Deus vem e leva um homem naquela condição, e ele mostra para nós que a terra está lá. Que vale a pena lutar, assim como Jó lutou. Jó estava olhando para frente, porque não havia ainda um sacrifício perfeito. Ele estava olhando para frente. E nós estamos olhando para trás, porque há um sacrifício. E depois desse sacrifício, a porção foi nos dada. Amém? E aí, como lá eles tiveram Josué, que foi lá, ele voltou e trouxe as evidências, hoje nós temos a evidência de que essa terra está lá. Basta prosseguir um pouco mais e nós chegaremos lá. Por quê? Porque se estamos no centro de uma disputa, isso foi algo que Deus nos deu como aquele cacho de uva. Amém? Que está tudo perfeito. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Amém? Vamos aqui então. Então, no dia de Pentecostes, ele veio de volta, ele enviou de volta o penhor desse lugar, a segurança.
a evidência que esta terra é real, apenas como Josué trouxe de volta a evidência. Jesus trouxe a evidência do Espírito Santo. Amém? Então, no dia de Pentecostes, ele enviou de volta o penhor desse lugar, a segurança, a evidência que essa terra é real, apenas como Josué trouxe de volta a evidência. Jesus trouxe a evidência do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Para cada um nesse tempo, depois de 2000 anos. Aí ele envia-nos um profeta, como enviou para o povo ali depois que Moisés partiu. E Moisés tinha enviado esse homem lá. E eles trouxeram a evidência. Então, aqueles meninos que estavam ali, que eram aqueles que tinham nascido no deserto, eles sabiam, eles podiam crer, que se eles passaram o Mar Vermelho, eles iam cruzar o Jordão e que do outro lado estaria a terra. Porque Josué dizia, não, gente, a terra está lá. O irmão Brana veio e disse, gente, está lá, é uma dimensão, está do ladinho, ela está lá. Ele pôde ir lá e provar e ver que e nem mesmo queria voltar para aquele corpo ali, deitado. O cabelo estava ali, os dentes estavam ali, ele estava um jovem novamente. Então há uma evidência da terra. Não há do que nós duvidarmos. O inimigo está trabalhando, nós estamos no meio dessa disputa. Amém? Agora, Deus confiou em cada um de nós realmente viver essa vida aqui. Assim como Jó viveu. Mesmo que tenhamos que passar algumas labutas, algumas disputas, sofrer alguma pressão, mas nós sabemos que a terra está ali. Mas mais cedo ou mais tarde estaremos ali. Aí o irmão Brana diz assim, que na terra prometida, onde Josué os levou, lá eles morreriam. Eles iam viver ali, iam criar seus filhos, mas iam morrer novamente. Agora lá do outro lado, essa terra não morre, nós não morremos. Amém? Lá nós teremos vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Agora, veja só. Agora, nós nos consideramos mortos. Nós fomos sepultados com ele no batismo conforme sua morte. E ressuscitamos com ele na ressurreição. E agora nós já estamos, não estaremos, nós já estamos ressuscitados. Vê? Ó, que coisa. Nós estamos agora, não estaremos, estamos agora, esta noite, né, esta manhã, assentados em lugares celestiais. Amém? Em Cristo Jesus. Não estaremos em algum outro tempo, estaremos agora. A igreja não percebe quem ela é? Vê? Estamos bem agora, bem neste minuto, em Cristo Jesus, reunidos juntamente com Ele, ressuscitado e já ressuscitado dos mortos. Nossas almas são imortais. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então veja, irmãos. Veja, irmãos. Agora, vamos parar um minuto. Aqui uma vez costumávamos mentir, roubar, trapacear, brigar, amaldiçoar e tudo mais. Então nós confessamos todo este pecado. Então nós fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele. E agora nos levantamos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis a evidência dessa boa terra. Amém? Glória a Deus. E então este Espírito que vem sobre nós nos tira daquela mentira, daquela roubalheira e todas aquelas coisas lá atrás. E agora somos ressuscitados com Ele. Agora estamos assentados com Ele aqui em lugares celestiais. Nossas almas absolutamente já estão. Irmão, isso é um privilégio para nós. Num tempo em que a gente vê tanta coisa,
a filosofia, a teologia, de tudo quanto é teologia. E um diz uma coisa, outro diz outra, outros diz outras. E eles não chegam a lugar nenhum, estão todos emaranhados. Mas assim como Jó estava naquela pressão, o diabo ali incomodando ele, trazendo enfermidade, e assim como nós muitas vezes estamos, o diabo nos incomodando, trazendo problema, isso, aquilo, mas em nós há evidência disso. Esse ponto em que Deus disse, ó, lá você não toca, esse ponto, nós temos esse ponto, que é a nossa fé, e que a Bíblia, a palavra nos diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, então estamos em segurança agora. Enquanto estivermos nessa dimensão aqui, vamos ter luta, igual Jó teve, igual os jovens hebreus tiveram ali, no centro de uma disputa. O diabo querendo trazer eles para uma adoração pagã, mas eles tinham tanta fé em Deus, naquele Deus vivo, que eles falaram, não vamos fazer isso. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar firmes na palavra. E para nós é a mesma coisa nesse tempo, irmãos. Eu creio, irmãos, eu estive ouvindo os cultos, nós tivemos culto maravilhoso, final de semana passada, foi muito bom, quarta-feira. Então, assim, irmãos, nós temos tudo para sermos vencedores. Veja só, o profeta nos trazendo a evidência de que isso estava lá. Ele encontrou lá, em outra visão, ele viu lá o cavalo dele, e Deus disse para ele assim, ó, tudo que você amou e que te amou na terra, você tem lá. E só para você ver, irmão, vocês não amam esse profeta? Vocês não amam esse Deus maravilhoso? Amamos ele, amamos a vinda dele. Veja, daqui a uns dias, a vinda dele estará aí. O mundo está pregando assim, ó, é só riqueza. Você pode olhar ali, é prosperidade, 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 prosperidade. Mas para nós a prosperidade, irmão, é a vida eterna. Para nós a prosperidade é estar do outro lado. Nós vimos aqui, muita gente tinha muitas coisas, pereceu tudo, acabou tudo. Naquele tsunami na Indonésia, destruiu tudo, no Japão destruiu tudo. Mas se um homem ou uma mulher tivesse vida eterna e ele tivesse morrido lá, o corpo dele podia ter sido soterrado lá, mas a alma estava no céu. E isso não morre, isso não perece, isso é a nossa riqueza. Amém? Então, se temos vida eterna, temos tudo. Louvado seja Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Que você possa ser confortado e saber que você não é uma pessoa qualquer, que Deus está te cuidando assim como cuidou de Jó, que você no centro de tudo isso, e que o inimigo às vezes te rodeia ali, está a teu derredor, está ali a teu derredor, mas Deus está ao teu redor. Os anjos do Senhor estão ali te guardando. E eu sempre olho, às vezes, nas maiores dificuldades, eu sei que Deus, Ele jamais abandona alguém. E se o profeta, ele foi ali e trouxe essas evidências, de que ele foi lá e viu, e isso é real, irmãos. Ele estava ali num corpo jovem, novamente. O Senhor Jesus Cristo, ele foi lá do outro lado. E ele chegou, entrou ali e disse assim, quando eles ficaram assustados, vocês não têm algo para comer? Há 2000 anos, vocês não têm algo para comer?
E ele diz, temos um peixe favo de mel. E ele, um corpo que tinha sido morto, dilacerado, com certeza estava ali ainda todo moído. E ele pôde pegar aquele mel e aquele peixe ali, se alimentar na frente deles. Na frente dos apóstolos ali, e depois o Tomé não estava, falou, Tomé, está aqui minha mão, está aqui o meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, e você nunca viu o Senhor Jesus literalmente assim, aquele tabernáculo. Mas você crê, eu creio. Amém? E aí nós temos a evidência disso, de um homem que pregou a mensagem para nós com tanta veemência, e que diz, fique com a mensagem, fique com as escrituras, fique com a palavra, não desista, não desista, fique firme ali, não importa o que aconteça, eu estarei do lado